Você suou para construir a vida que você tem hoje. Você engoliu o sapo, dormiu mal, assumiu riscos e venceu, irmão. Mas quando você olha para dentro da sua própria casa ou olha para a geração Z que você tem que liderar na empresa, você vê uma fragilidade assustadora. A maioria deles não aguenta pressão, não lidam bem com críticas e desabam no primeiro obstáculo. Nós vamos entender porque a nossa geração, tentando dar o melhor para as crianças, acabou criando a geração mais fraca, deprimida e frouxa da história. Eu vou te entregar o mapa exato de como o verdadeiro papel do pai pode blindar a mente do seu filho contra essa epidemia. Antes da gente começar, se você é um homem que não aceita ver o seu legado ser destruído pela fraqueza, se você quer forjar filhos preparados para o caos do mundo, já se inscreve no canal agora. Aqui a gente não passa a mão na cabeça. Bora pro conteúdo. Para entender a tragédia que está acontecendo com a cabeça dos nossos jovens hoje, a gente precisa olhar para o espelho e assumir a nossa parcela de culpa. Existe uma frase que 99% dos pais da nossa geração, homens que vieram do nada e construíram suas vidas, repetem com o peito estufado de orgulho. Eles batem na mesa e dizem: eu vou trabalhar dia e noite para dar para o meu filho tudo aquilo que eu nunca tive na vida. A intenção por trás dessa frase ela é nobre. É a intenção de um provedor que ama o seu sangue. Mas o resultado prático disso na biologia e no cérebro da criança é uma catástrofe absoluta. Quando você dá para o seu filho tudo o que você não teve de forma fácil e mastigada, você tira dele a única coisa que forjou o seu caráter e te fez chegar onde você chegou: a fome. Você arranca o atrito, arranca a necessidade de lutar, arranca a frustração. E existe um conceito milenar estoico que diz que homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis, irmão, criam homens fracos. Nós estamos vivendo o ápice dessa realidade. Você rala 10, 12, 14 horas por dia na sua empresa, traz o dinheiro para casa e para compensar a sua ausência emocional, você compra o videogame de última geração, dá um celular caro e coloca o seu filho numa bolha de plástico. Você remove os obstáculos do caminho dele. E sabe qual é o problema de remover as pedras do caminho de uma criança em formação? Os músculos dela atrofiam. E quando esse garoto ou garota finalmente tiver que bater de frente com a realidade da vida, com um chefe que não liga para os sentimentos dele, com fora no relacionamento, com um cliente que diz não, ele simplesmente vai quebrar no meio, porque ele nunca treinou a mente para suportar a rejeição e o desconforto. A fábrica de fraqueza começa dentro da nossa própria sala de estar. A gente vê o reflexo dessa criação no mercado de trabalho atual. Nós estamos lidando com a geração Z e as próximas gerações que estão chegando, Alfa e por aí vai. Se abre uma vaga de liderança, de supervisão, apenas uma posição que exige responsabilidade por resultados, você percebe um fenômeno bizarro. A maioria deles não querem a vaga. Eles fogem de cargos de chefia. Eles preferem ganhar menos e não ter nenhum tipo de pressão nas costas do que assumir o risco de errar e serem cobrados. O mercado de trabalho nunca teve tão apavorado. Nós temos jovens de 20 e poucos anos pedindo demissão em 3 meses porque o ambiente é tóxico. E na linguagem deles, ambiente tóxico geralmente significa apenas alguém que cobrou o horário de chegada ou exigiu que o trabalho fosse entregue no prazo combinado. Eles querem propósito no primeiro dia de trabalho, querem trabalhar do sofá de casa e surtam se o Wi-Fi cair. Eles são a geração com maior índice de uso de antidepressivos e remédios para a ansiedade de toda a história da humanidade, vivendo na época mais confortável e conectada da história humana. E a pergunta, irmão, é onde nós erramos, porque culpar o filho é fácil. Mas quem criou essas crianças? Muitos de nós focaram tanto em fazer dinheiro que entregaram a mente dos filhos para duas coisas: para a escola, esperando que os professores desmotivados ensinassem caráter e, é claro, para as telas. O excesso de dopamina barata de um celular está fritando a capacidade dessa geração de esperar, de ter foco, de suportar o tédio. Se um vídeo de 15 segundos não der prazer imediato, eles arrastam para cima. E como que um cérebro viciado em recompensas de 15 segundos vai suportar um projeto de 5 anos para construir uma carreira? Ele não vai. Ele vai colapsar. Para nós resolvermos isso na nossa casa, a gente precisa resgatar o que significa de verdade o papel do pai dentro da família. A mãe, por instinto de sobrevivência e biologia, ela representa acolhimento, útero, conforto. A função natural da mãe é garantir que a criança não se machuque. É o amor incondicional que protege o vento, da chuva, do perigo, que manda você sair de casa e levar um guarda-chuva. Isso é lindo e fundamental na primeira infância. Mas a função do pai é exato oposto disso. O pai não é o útero. O pai é a porta para o mundo externo. O papel do pai, a partir de uma certa idade, deveria tirar aquele filho, aquela filha da saia da mãe, remover o conforto seguro do sofá e expor a criança ao atrito. Se um pai se acovarda do seu papel, se ele não impõe regras claras, se ele não traz a disciplina e o peso da realidade para dentro de casa, aquele filho fica preso eternamente na energia materna. Ele se torna o garoto superprotegido, o querubim dourado, o cristal que quebra quando a temperatura lá fora muda. O seu papel
papel, irmão, escuta bem, não é ser o melhor amigo do seu filho, que aceita tudo para não ser chato. O seu papel é ser o forjador da alma dele. Você não deve preparar o caminho para o seu filho. Você tem o dever, irmão, como pai, de preparar o seu filho para o caminho. Então, como é que a gente estanca essa sangria e para de criar frouxos dentro da nossa casa hoje? Anota esse protocolo de 3 passos práticos para aplicar na criação dos teus filhos e resgatar a liderança da tua família agora. Passo número 1, atrito físico e frustração controlada. Os teus filhos, eles precisam entender que o mundo não gira em torno das vontades deles. A ferramenta mais poderosa para forjar o caráter é um esporte competitivo de atrito. Arte marcial, esporte em grupo, criação de uma nova habilidade. Coloca a tua criança no ambiente onde ela vai perder, vai encontrar resistência, vai conhecer uma outra criança que tem um desempenho melhor do que ela e onde o professor não vai passar a mão na cabeça dela se ela chorar por manha. Ela precisa aprender a perder com dignidade, a admirar aquele que é melhor, a treinar mais e voltar no dia seguinte para tentar ganhar. Passo número 2, responsabilidade proporcional. Para de dar mesada de graça só porque teu filho está respirando dentro de casa. O dinheiro fácil cria um cérebro dependente e preguiçoso. Na vida real, irmão, o dinheiro é a recompensa por um problema resolvido. Transforma a tua casa num ambiente de meritocracia. Ele quer um jogo novo? Ótimo! O jogo custa o esforço dele. Ele vai ter que lavar o carro, cuidar do jardim, bater uma meta específica que exige o sacrifício de tempo dele. Entrega responsabilidades que doam um pouco, que tirem do conforto e só entrega a recompensa após a execução correta delas. Passo número 3, o fim do pai amiguinho. A cultura moderna tentou convencer você que é feio ser um educador firme, que você precisa ser o melhor coleguinha do seu filho. E essa é uma armadilha fatal. O teu filho já tem dezenas de coleguinhas na escola, mas um pai, ele só tem um, você. Quando ele desrespeitar uma regra, a punição ela tem que ser justa, direta e sem negociação, irmão. Não tenha medo de olhar duro pro seu filho, de usar um tom de voz mais ríspido e de deixar claro que dentro da sua casa existe uma hierarquia inquebrável. O respeito à figura de autoridade dentro da tua casa é o que vai garantir que o seu filho respeite o cliente, o mercado, as leis da sociedade no futuro. Você não precisa, irmão, se tornar um tirano, mas definitivamente não seja um homem, um pai bundão e omisso, porque o mundo não vai ter dó dele depois. Se essa visão reta e direta de como parar de terceirizar a educação e forjar filhos de verdade fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Isso diz pro YouTube que nós estamos construindo um movimento de homens maduros e me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Já escreveu, irmão? Então, bora pro último passo do protocolo. Esses 3 passos que eu te passei são inegociáveis se você não quer só criar mais um querubim dourado. Mas sabe por que a maioria dos homens falha na hora de aplicar eles? Porque eles tropeçam no próprio padrão comportamental. A forma automática como você educa ou estraga o seu filho tem a ver com a sua programação interna. Entende agora como cada um dos 4 perfis comportamentais do homem erra de forma diferente dentro de casa na criação dos filhos. O perfil do guerreiro, aquele executor nato, ele é focado em dominância. O grande erro do guerreiro é o excesso de truculência. Ele acha que impor respeito é gritar, ameaçar e humilhar a criança por qualquer erro o tempo inteiro. Ele não escuta, ele arranca a autoestima do filho na base do terror. Ele acha que está forjando um leão, mas muitas vezes está querendo um filho deprimido que o odeia, que vai sair de casa na primeira oportunidade para nunca mais olhar na cara dele. Ele precisa aprender a equilibrar o pulso firme com amor e escuta. Já o homem que tem o perfil do mago, aquele comunicador carismático, o erro dele é querer ser o paizão legal e divertido o tempo todo. Ele tem pavor de ser chato dentro de casa, então ele não impõe rotina. Ele deixa a criança dormir tarde, não cobra a tarefa da escola e foge de aplicar castigos. Ele vira o parceiro de videogame do filho, mas perde completamente a autoridade. Quando a crise estoura, ele terceiriza a bronca para a mãe, transformando a esposa na vilã da história. Já o perfil do homem conselheiro é focado em harmonia, e esse é o perfil que tem a maior tendência em criar as gerações frouxas. Como ele é movido por acolhimento, ele morre de medo de ver o filho frustrado. Tem medo de cobrar e criar atrito para os filhos porque quer ser amado por eles e não respeitado. A consequência, o filho cresce dependente, inseguro e incapaz de enfrentar o mundo real. E por último, os homens mais introspectivos e analíticos que têm o perfil do arqueiro. A falha desse pai é tentar programar o filho como se fosse um computador. Ele é frio, exige notas 10 o tempo todo, critica cada detalhe imperfeito e raramente dá um abraço de aprovação. Ele acha que a cobrança extrema é a única forma de amor. O resultado é um filho que desenvolve ansiedade crônica por nunca conseguir atingir as expectativas robóticas desse pai. Como homem adulto, irmão, você precisa descobrir exatamente como que a tua mente opera para não destruir o emocional do teu filho sem perceber. E foi exatamente por isso que nós desenvolvemos uma ferramenta 100% gratuita para você descobrir qual é o seu perfil predominante. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Nós falamos hoje como forjar
a mente do seu filho, como assumir o seu posto de pai educador e aplicar atrito e responsabilidade para que ele suporte o peso no próprio futuro. Mas a internet está cheia de manuais de como ser um bom pai para a criança. O que quase ninguém tem a coragem de discutir abertamente é o preço oculto e silencioso que o homem paga logo após a chegada de um filho. O seu filho nasce, você tenta dar o seu melhor, mas de repente algo quebra no seu casamento. Você olha para o lado e percebe que a sua esposa virou 100% mãe e 0% esposa. A intimidade de vocês desaparece. A cama esfria completamente. E de repente, dentro da sua própria casa, você se torna um marido invisível. Você virou apenas um figurante na vida de uma mulher que agora só tem os olhos para o filho. E esse é um dos maiores tabus entre os homens casados, as dores ocultas e o afastamento sexual depois da paternidade. No próximo e último vídeo dessa série sobre filhos e relacionamentos, nós vamos discutir abertamente essa crise violenta que o homem enfrenta. E eu vou te mostrar exatamente onde você se anulou e como resgatar a sua esposa e o seu casamento de volta desse sequestro da maternidade extrema. O choque vai ser pesado, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.